Bom dia, Salima. Bom dia, Ana Marcela. Tudo bem? A gente está aqui então para a nossa entrevista dessa série Body Talkers falando de Body Talk, nossa história, né? A gente, para quem não conhece, aqui a Salima vai se apresentar por conta própria, mas é uma apresentação rápida, assim. Essa é a Salima Lara Rezende. Ela tem formação em psicologia, é a precursora do Body Talk no Brasil, né? Vai nos contar um pouquinho mais sobre essa trajetória. É terapeuta de Body Talk, então, avançada, com Parama, e instrutora de acesso, né? Agora permanece principalmente em Florianópolis, né? Com algum trânsito em Brasília. Não sei, aí eu esqueci de lhe perguntar isso antes, aí você nos conta, por favor. E está em processo de formação de alquimista, de terapeuta floral, né? Tá, em breve aí vai estar incluindo essa formação na sua prática. Então, nos conta, Salima, um pouco de você e como o Body Talk chegou na sua vida. Obrigada primeiro, Ana Marcela, pela oportunidade de compartilhar essa entrevista. É sempre gostoso, é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre esse sistema, o Body Talk System, né, o sistema Body Talk, porque ele é um sistema realmente muito efetivo para a gente cuidar melhor da saúde, que oferece possibilidades para muita gente de ter mais suavidade na vida, além de saúde física. Então, parabéns, obrigada pela iniciativa. E é isso, né? Que a gente possa contribuir um pouquinho para quem estiver assistindo. É isso, acho que você já me apresentou, né, nessa jornada um pouquinho do Body Talk aí. E a forma como ele chegou na minha vida foi muito precisa, essa palavra que está vindo. Eu estava voltando para o Brasil de um tempo que eu passei fora, no meio da faculdade de psicologia, e uma amiga me falou desse sistema, falou que eu ia gostar muito. Talvez ela tenha feito essa observação porque eu tinha uma inquietação grande. Quando eu estava na faculdade de psicologia, estudando na UNB, em Brasília, com um pensamento fragmentado, cartesiano, linear, que me era apresentado, né, na universidade, na academia. E algumas abordagens me abriam para uma possibilidade diferente disso, como a fenomenologia, por exemplo, e mais especificamente ligado à prática clínica em psicologia bioenergética. Então, eram sistemas que me atraíam. E quando eu escutei esse nome, intuitivamente eu me interessei. De certa forma, eu sabia que eu ia trabalhar com Body Talk ali. E um ano depois, eu fiz a formação com a doutora Janet Galipo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tive que esperar um ano, eu estava estagiando no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com famílias em situação de violência doméstica. E o Body Talk, ele era aplicado lá por duas psicólogas. Que legal, você não sabia? Não, quem que era? Bom, mas era Daniela Rodrigues, ela ainda é terapeuta, participa de projetos em hospitais em Brasília, que, né, a gente começou juntas lá também no hospital, acho que ela está desde o comecinho. E a Michele Tussi, duas psicólogas, então, que atuavam com sessões de Body Talk a essas famílias em situação de violência atendidas pelo Tribunal de Justiça. E eu observei algumas dessas sessões, como intuitivamente eu tinha sentido, né, essa atração, eu pedi para fazer essa observação com as meninas, a Daniela e a Michele, e me interessei mais ainda, né, de uma certa forma tive certeza que isso ia fazer parte da minha prática, da minha vida profissional, e acabei recebendo algumas sessões com a Michele que começaram a realmente funcionar para me trazer bem-estar, para me trazer mais conexão com o meu corpo, me ajudar com algumas curas importantes na relação social, familiar e emocional. E eu fui adiante, fiz a formação em alguns meses depois, né, dessas primeiras sessões com a Michele. Eu tive uma experiência muito significativa nessa primeira formação.
foi uma turma bem pequenininha, a gente estava em esquema de retiro, então a gente saiu e foi para um lugar bem bonito, nas montanhas, na Serra do Rio de Janeiro, e ficamos lá durante uma semana fazendo o curso, então foi em esquema de internato, né, em retiro, o que também foi muito significativo. Uma Diga. semana fazendo fundamentos? Oi? Era uma semana fazendo fundamentos? Isso, porque na época era a doutora Janet Galipo que vinha no Brasil e ela precisava de tradução. Então o curso era dado ao longo de 6 dias e a doutora Janet ainda fez uma introduçãozinha a mais num 7º dia. E então era uma semana de fundamentos em esquema de retiro. A gente fazia uma prática atendendo várias pessoas a todo o congresso que estava participando ali. Tinham muitos sistemas, né, formação de muitos sistemas diferentes. Então eu saí de lá com mais de 50 sessões feitas, usando o protocolo. Foi bem intenso, assim, mas de uma forma boa. E ali eu recebi uma sessão que me foi muito significativa. Eu tive uma catarse de mais ou menos meia hora lá na maca, na frente de muita gente que estava fazendo o curso. Essa sessão ela foi individual, depois de uma primeira sessão de demonstração que a doutora Janet me deu na aula. E com aquele resultado todo, né, uma catarse em que todo o meu corpo tremeu, um tremor que a gente estuda, por exemplo, na abordagem do Trauma Release Exercises, TRE, um outro sistema de cura muito efetivo. Esses tremores, eles facilitam a liberação de energia, de carga emocional e de trauma presa no sistema nervoso central. Então, eu tive esse tremor por mais ou menos 30 minutos na maca ainda. E quando eu desci da maca, eu realmente me senti uma outra pessoa. Eu percebo que aquilo foi possível por 3 anos de prática bioenergética e muito exercício e conexão que eu fiz, né, anteriores àquilo. Mas o Body Talk se apresentou para mim com essa potência, né, com realmente uma cereja do bolo em sistemas, nessa capacidade de integrar, né, muito entendimento mental que a gente vai acumulando com o corpo físico e a movimentação de energia física, seja mais ou menos sutil, com um corpo espiritual, uma sabedoria, a gente pode chamar de uma inteligência ou sabedoria inata, né, que é uma conexão com o nosso centro e essa intuição mais clara, limpa de sistemas de crenças. Então ali o Body Talk entrou na minha vida de vez. Que ano que era isso, Celina? Oi? Você lembra que ano era isso? Foi em 2006. 2006. Tem 13 anos. Você morava em Brasília e foi fazer o curso no Rio de Janeiro, é isso? Não foi no Rio Capital, foi na Serra, em Mendes, no Rio de Janeiro. E aí, dali, eu voltei uma pessoa bem diferente, né, para Brasília e comecei a compartilhar. Muitas pessoas ficaram muito curiosas porque perceberam uma diferença muito significativa no meu campo e em mim. Amigos, familiares, e daí várias colegas de psicologia, inclusive, acabaram se interessando, né? Foi uma sementinha que foi plantada sem eu fazer nada, assim, porque a sincronicidade acabou acontecendo. Acredito que por causa dessa empolgação, né? Que acaba vindo assim muito de dentro para fora, nessa coisa da experiência, né? Que não tem muito como descrever, mas como você diz, as pessoas percebem, né? No campo, na prática, no fazer. E as sincronicidades também vão não aumentando, porque elas estão sempre presentes, né? Mas estando mais conscientes, né? Nos conta um pouco, então, da continuidade dessas sincronicidades nesse trajeto porque né, não parou no primeiro fundamento, seguiu fazendo formação, seguiu, e hoje tu é também instrutora de acesso, né? Então, você pode nos contar um pouco como foi todo esse percurso, né, que te levou nesse mergulho do Body Talk? Conto sim. Obrigada por perguntar de novo.
É isso, como você falou, né? Existe um certo entusiasmo que acontece quando a gente se conecta com algo que realmente é proveitoso e que facilita uma integração de tudo o que a gente está buscando na vida. E é isso que eu percebi que o Baritalk me possibilitou. E esse entusiasmo, como você falou também, ele transparece, né? Quando a gente fala a partir do coração, a partir da experiência, isso contamina, né? A gente acaba não controlando mais nem o que a gente fala e nem o que a gente faz. Então, muito bem posto por você, foram uma série de sincronicidades que acabaram me guiando mesmo nessa jornada, o que eu sinto que é muito comum de acontecer quando a pessoa está alinhada com esse processo, né, de conexão com algo que é maior do que esse ego, que às vezes as terapias falam, que é um pequeno eu, ou que é um ego, tem um linguajar diferente aí. Mas a gente pode falar que é algo mais limitado por visões, sistemas de crenças e afunilado por experiências condicionadas, né? Quando a gente está mais conectado com algo que é maior que isso, com a vida em si, eu sinto que essas sincronicidades acontecem. E daí, alguns meses depois dessa minha formação, eu já tinha começado a atender. Cheguei em Brasília e, né, algumas sincronicidades acontecendo. Em 2 meses eu tinha uma prática clínica de mais ou menos 20 pessoas vindo se consultar comigo por semana. E eu já tinha me certificado, foi uma exceção. Mas 1 mês depois de fazer os fundamentos, eu fui para Nova York me certificar com a Karen Atkins, que é também instrutora de Baritalk. Lá, essa sincronicidade me trouxe para muito próximo da Karen, a gente ficou muito amiga. E dali, 6 meses depois, né, eu encontrei a doutora Janet de novo antes de seguir para mais uma viagem para fora para fazer todos os módulos avançados com instrutores sênior da IBA. Então, na época, o instrutor Caíme Pilipovic, a Karen Atkins também, a doutora Janet Galipo também, no Canadá. E fazendo todos esses módulos, eu acabei... Acho que a situação, né, acabou chamando a atenção da doutora Janet, que me convidou para organizar para ela um curso em Brasília. Quando eu fui para ela encontrar com ela lá no Canadá, para o antigo módulo 6, o Corpo Mente Macrocósmico, ela me convidou para organizar para ela lá em Brasília. Só deixa eu ver se eu entendi direito. Você se propôs a fazer todos os módulos avançados, aí você viu aonde que tinha e montou o seu próprio calendário e fez o seu percurso módulos avançados dos Estados Unidos e Canadá, é isso? Foi isso, eu juntei todos. Aqui eu preciso fazer esse, antes desse, antes daquele, e fui atrás, eu peguei dinheiro emprestado e fui fazer, né, fui financiar essa viagem. Quando chegou lá uma menininha de 21 anos de idade, no meio do Canadá, no meio de uma cidade que não tem nada, em Saskatchewan, no Canadá, eu acho que aquilo, de uma certa forma, chamou a atenção, né, toda a situação. Sim. É isso, é esse entusiasmo, é seguir uma guiança do coração ou dessa intuição que não tem dúvida. Fazendo um adendo aqui para o pessoal que vai assistir essa entrevista e não conhece muito sobre o Body Talk, explicando que a estrutura do Body Talk, né, tem uma centralização na Associação Internacional de Body Talk, que fica localizada na Flórida, né? Mas os instrutores, eles são certificados por essa associação e eles viajam dando cursos, né? Então, em vários lugares do mundo é assim, e nos Estados Unidos e na América do Norte está, né, há mais tempo esse sistema vigente. Inclusive, se tu quiser aproveitar para nos contar um pouco como foi o que tu observou, né, nessas diferenças, essa riqueza desses diferentes instrutores pelos quais tu passou. Isso é uma coisa que poucos terapeutas aqui no Brasil têm a oportunidade, por enquanto ainda, né, de ter, porque aqui no Brasil, aproveitando o meu momento informativo, aqui no Brasil, durante bastante tempo, então foi a doutora Janet, que é
estadunidense, né, que veio dar cursos, que é isso que a Celima também pode nos contar um pouco mais depois sobre os cursos em Brasília e tudo mais. E mais recentemente tem o Márcio Ribeiro, que desde 2010 é instrutor no Brasil e dá cursos em português, né? Então esse é um momento informativo, fecha meu parênteses e ficaram aí algumas perguntas no meio do caminho. Eu acho ótimo esses momentos informativos, né? A gente está aqui para isso, para compartilhar e dar acesso a essas possibilidades para mais gente. Então, eu conto sim, a experiência com professores diferentes, ela é rica realmente, porque o sistema Baritok, ele é muito abrangente e ter a oportunidade de estudar com médicos, com instrutores e pessoas que têm uma prática clínica há muitos anos sólida, me deu um parâmetro e uma abordagem muito importante para construir isso para mim. É isso que eu sinto, né? A oportunidade também de me vincular a diferentes instrutores como esses me abriu possibilidade de tradução e de organização para diferentes instrutores também no Brasil. A gente tinha uma visita à frequência, o Ben Manalo veio ao Brasil, a Karen Atkins veio ao Brasil, a doutora Nancy Werner veio ao Brasil, né, além da doutora Janet, claro, que ainda vem frequentemente e nutre essa matriz brasileira há muitos e muitos anos. Eles vieram dar cursos desses que tu mencionou agora? Fala de novo, por favor, está um pouquinho difícil de... Eles vieram dar cursos desses instrutores que tu mencionaste agora? Todos eles vieram dar vários cursos diferentes, algumas vezes diferentes. Breakthrough, a Terry Ann, né, também veio. O Chris veio também com Mindscape. Então, houve uma época muito ativa desses instrutores fora no Brasil, que é a única possibilidade de trazer um sistema para um país, né? Eles precisam vir para fazer essa fundamentação. E vieram todos com muito empenho, muita devoção e muita generosidade, né, fornecendo e solidificando essas bases ali da matriz, que foi um prazer ver nascer, com muitos instrutores profissionais de saúde e alunos profissionais de saúde, que também ajudam aí criando, né, uma sementinha para mais pessoas terem acesso a essa informação e incrementar a própria formação. Não precisa ser profissional de saúde, né, para conhecer, praticar e iniciar os estudos em Baritok, mas como é um sistema médico, é interessante ter o acesso a essa informação para a gente poder ver que a gente pode se aprofundar e criar uma prática a partir daí, né? Então, foi uma oportunidade muito grande, realmente. Cada um traz um gostinho diferente e amplifica, né, o leque de conhecimento, de entendimento do que é esse sistema médico sólido, muito fértil. Eu digo que é uma sementinha fértil para a gente poder dar um passo além no entendimento da saúde, da medicina complementar, talvez de uma forma mais global, né? Mais enquanto sociedade. Você pode só explicar um pouquinho melhor o que se refere quando você fala que é um sistema médico? Falar um pouquinho mais do que eu quero dizer quando o Baritok é um sistema médico? Isso. Ele é um sistema que compreende o indivíduo, né, numa totalidade, numa integridade física, mental, emocional e numa conexão com o ambiente que o cerca, tanto o ambiente material quanto o ambiente mais sutil, que algumas pessoas chamam de um ambiente espiritual. E medicina é uma proposta, né, a facilitar ou acompanhar as pessoas que precisam de apoio, suporte no exercício da própria saúde e de cura, para mim, né? Talvez seja uma definição aí limitada, mas foi a forma como eu consegui me expressar agora. E o exercício de saúde, mais como enxergar a saúde como a ausência de doenças, é algo que é muito significativo, né? Traz essa ideia de corresponsabilidade, em que o paciente ele não vai ao médico para ser curado ou para receber alguma informação sobre
o que ele deve fazer, né? Claro, orientações e conhecimento de alguém que estudou e que possa nos, né, abrir para caminho desse exercício do autoconhecimento e autocuidado é muito efetivo, é algo que é necessário, a gente precisa disso, né? Mas esperar uma cura do lado de fora, em lugar de assumir responsabilidade pela própria saúde, né? Pelo exercício desse estado de consciência, prática, autoconhecimento e responsabilidade, enfim, eu vejo uma diferença aí. E o Body Talk tem essa responsabilização numa visão mais integrada, não só do corpo físico, não só do corpo mental e emocional, como algumas vezes a psicologia, né, como é a minha formação, acaba tratando, né, ou visualizando, considerando um paciente. Nada limitado, muito amplo, muito ampliador, né, de visões, que eu acho que essa é um potencial do Body Talk, além da prática em si, da clínica, é o olhar, né, sobre a saúde. Então, é muito rico poder ter essa tua fala sobre o que é um sistema médico numa visão mais ampla, né? Obrigada. Olha só, então vamos retomar um pouco a linearidade que eu te interrompi antes da ida da Janet para Brasília e dessa consolidação dessa matriz em Brasília. Eu achei muito interessante que tu comentasse também, estou achando muito interessante essa relação entre o sistema Body Talk e profissionais já da área da saúde, além dos que vêm de outras áreas, mas essa combinação, pelo que eu vejo, tem bastante em Brasília, né? Então, se você puder nos contar um pouco mais como foi o início dos cursos e esse surgimento, né? Porque em Brasília é um dos lugares onde é mais presente, né? Mais ramificado, mais capilarizado o Body Talk, pelo que eu conheço. Vamos lá, então. O Dr. John, ele costuma falar que onde o Body Talk deve acontecer, ele acontece, né? E quando eu voltei a Brasília, depois desse convite da doutora Janet para organizar um curso de fundamentos lá, né? Eu comecei nesse processo de continuar atendendo, em primeiro lugar. Essa sempre foi a base da formação da rede dos alunos que acabam se matriculando aos cursos, né? A minha prática clínica. E sejam cursos meus ou cursos de outros instrutores para quem eu organizei, né? E traduzi. E esses 6 meses ali, desde a minha volta dessa viagem e a primeira visita da doutora Janet, essa rede foi se formando, só que uma semana antes da doutora Janet chegar no Brasil, eu recebi uma ligação da secretária dela falando que o negócio tinha ficado sério e que quem ia vir dar as palestras não era ela, mas sim o Dr. John Veltheim, junto com a doutora Janet e a doutora Nancy Werner, uma outra instrutora sênior do sistema médica, tanto ocidental quanto oriental, também viria. E aí eu vi aquilo no telefone e eu falei, tá legal, e quem é que vai traduzir isso tudo? Ela, uai, não era você? Aí eu, tá bom. E onde que eles vão ficar? Porque eu ia receber a Janet na casa da minha mãe. Eu tinha 21 anos, né? Eu já morava fora da casa da minha mãe. Na verdade, eu já tinha um companheiro, mas eu ia recebê-la na casa da minha mãe, que era um pouquinho maior que a minha casa. E daí vieram, né, os 3. Foi a primeira vez na vida que eu traduzi por mais de 20 minutos, né? Quando eu morei fora, em Nova York, eu traduzi num hospital psiquiátrico, mas eram atendimentos individuais e de 20 minutos. Né? Eu nunca tinha traduzido para um grupo de pessoas, e aí eu traduzi a primeira palestra para o Dr. John para 300 pessoas, foi na Rosa Cruz, em Brasília. 100 pessoas, 100 e poucas. Foram 300 pessoas ao longo de 3 dias. No dia seguinte, a gente fez uma outra palestra lá no restaurante Girassol, em Brasília.
E no terceiro dia a gente fez uma última palestra lá na LBV, se não me engano. Eu tenho quase certeza que foi lá. E, enfim, dali a rede de pessoas interessadas cresceu em fazer cursos. A primeira turma em Brasília tinha mais de 50 alunos. Muitos deles eram pessoas conhecidas minhas que acabaram vendo aquela transformação que eu te falei. Eu sinto que essa mudança pessoal é algo que realmente facilita muito, né, o interesse de outras pessoas chegarem perto do que você está falando que funciona. E então tinham amigos de infância, pais e mães de amigos de infância, meu irmão, né, que é doutor em medicina chinesa, é meu sócio até hoje na clínica em Brasília, e outras dezenas de profissionais de saúde, dentre eles colegas e pessoas convidadas que assistiram àquela palestra, né? E daí, é claro que isso me envolveu muito, pessoalmente tinha muita gente familiar para mim. A gente fez grupos de estudos maravilhosos, né? Foi um período muito nutritivo para mim, inclusive, que estava crescendo e formando uma carreira, tinha acabado de me formar em psicologia. E dali a gente fez mais um ou dois fundamentos, mais um com a doutora Janet, outro com a doutora Nancy. E os módulos avançados começaram a vir a Brasília, sempre com turmas de 30, 40 alunos, muito entusiasmados, sempre com grupos de estudos muito frequentes, semanais, e pessoas né, e histórias de vida muito devotadas ao conhecimento e a essa prática. Então, dali a gente teve um projeto se iniciando no Hospital Militar de Brasília, né, um tenente-coronel também, amigo, conhecido, acabou se interessando pelo Baritalk, e aí fez uma portaria para o Baritalk ser incluído como prática complementar obrigatória, compulsória em todos os hospitais militares do Brasil. Isso depois foi para Recife, para o Núcleo Escola de Terapias Integradas, um outro projeto. O Dr. John, inclusive, teve a oportunidade de visitar o Núcleo Escola para Terapias Integradas lá em Recife, logo depois que a gente acompanhou a participação dele num congresso quântico em Recife. A gente fez uma turma para ele lá também. Então, foi uma coisa puxando a outra. Foi um período muito divertido e de muita expansão, né? De conhecimento dessas redes, de um terreno ali fértil se formando para que essa matriz pudesse florescer, digamos assim. Aí, às vezes, as coisas depois mudam o ritmo, né? Acho que, como tudo, a gente pode até fazer uma comparação com os ciclos da natureza e os próprios 5 elementos da medicina chinesa, que é uma coisa que a gente estuda no próprio currículo do Baritalk. Então, sei lá, talvez a gente esteja aí num período do late summer, depois de um verão muito grande, e as coisas precisam se aquietar um pouquinho para serem digeridas, discernidas, e a continuação de um ciclo acontecer. Você pode nos situar um pouco só com datas nesse período todo? A vinda dessa grande palestra, dessas 3 palestras, foi em que ano? E essa sequência, assim, se você lembrar? Eu consigo lembrar alguma coisa. Vamos ver o que a gente resgata aqui. Em 2006 eu voltei de viagem. Em 2007 eu soube do Baritalk. Em 2008 eu fiz a primeira formação. Foi isso? A gente está em 2019. Tem 12 anos que eu trabalho com Baritalk. Então foi 2007 que eu fiz a primeira formação. É mais ou menos por aí, tá? 2007, 2008. A doutora Janet deve ter vindo ao Brasil junto com o Dr. John em 2009. 2009, muito provavelmente. Ou 2000. E isso foi abril de 2009. Não, ele veio em fevereiro de 2009, o primeiro curso foi logo depois. Então, foi por volta desse período, a gente teve aí uns 4, 5 anos com essas formações bem frequentes, né, e a vinda desses instrutores sênior para o país. Tá bem, é porque o pessoal sempre pergunta, né, pelo menos assim, bom, eu tô em Porto Alegre, né, aqui foi chegando depois ainda,
E aí as pessoas perguntam, né? Ah, nunca ouvi falar de body talk, é recente, como que é e tal. Então, é interessante situar, né? Eu digo, né? Surgiu ainda nos anos 90, mas aqui no Brasil tem chegado ao longo dos anos 2000, 2010, né? E aí, queria te perguntar, porque agora você está nesse trânsito mais com Florianópolis também vindo mais um pouco mais para o sul, né? E nesse panorama também que você estava comentando, de um momento de não tanta atividade de vinda de instrutores internacionais, enfim, como você vê esse cenário hoje, a possibilidade de continuidade de ampliação do Body Talk, né? De ampliação desse olhar, desse sistema, não só dos instrutores, mas dessa prática. Acredito, eu estou jogando várias informações para você costurar depois, mas acredito que tenha relação também com ser instrutora de Body Talk Acesso, né? Que é a via mais acessível, de fato, do Body Talk. Enfim, como você vê esse momento e essa ampliação possível hoje? É como eu falei, né? Eu vejo o Body Talk como um sistema muito bom para responder a esses desafios e limitações na forma como a gente vive e exercita a saúde hoje em dia. E na medida em que pessoas se comprometem, né, principalmente com a própria prática, com o próprio estudo, e vão se devotando a isso, caso haja, né, ali o espaço e as sincronicidades, né, a coisa caminha, o sistema acaba florescendo. Sendo uma prática individual, né, ou aulas acontecendo enquanto, por exemplo, instrutora de acesso, oferecendo esse acesso a um maior número de pessoas de uma vez só, palestrando, organizando, traduzindo, quem quer que faça isso, né? Para mim, eu não vejo muita diferença, sabe, Ana Marcela? Quando a gente está ali no dia a dia fazendo o que nos cabe, né, cada um na própria prática clínica, o que está aparecendo na vida diante de si para acontecer e para fazer, a gente está contribuindo para esse processo maior de um entendimento diferente, novo, para lidar de uma forma mais ampla, mais integrada com saúde, né, que é essa proposta do Body Talk. Então, na medida em que pessoas vão se qualificando, vão praticando, tendo um exercício continuado, né, todos os dias e atendendo as pessoas, elas acabam tendo interesse, por exemplo, em fazer uma formação para dar aulas de Body Talk Acesso, como eu fiz, a Verena fez aqui no Brasil também, e Verena Kaczynski, né, uma outra instrutora de Body Talk Acesso. Diga, você pode falar rapidinho, então, aproveitar esse espaço para falar um pouco do acesso, para quem não conhece? Posso, é uma técnica, um programa, né, de autocuidado e cuidado da família, dos amigos, que é muito poderoso. Ele facilita muita coisa na nossa vida. O Body Talk Acesso é um conjunto de 5 práticas, 5 exercícios, 5 técnicas que juntas, né, feitas em 10 minutos por dia, elas permitem que a gente retome mais integridade física, mental e emocional. Elas acalmam o sistema nervoso central, que é um sistema muito estressado hoje em dia, na maior parte de nós, por conta de estilos de vida. E a gente não tem tanta opção de estilo de vida, mesmo que você vai morar na praia e que você medite um monte de tempo da sua vida, que é o que eu tento fazer hoje em dia. A gente é exposto a uma quantidade de informação muito grande. E isso estressa o nosso sistema nervoso central. O Body Talk Acesso, ele é uma resposta, uma possibilidade da gente manejar esse efeito do estresse na vida sobre o nosso sistema físico, mental e emocional.
o que permite de uma forma mais rápida a gente acessar estados de consciência mais relaxados, que poderiam ser inclusive associados à meditação, digamos assim. Então ele é um recurso excelente para a saúde. Nossa, realmente é muito. Aproveitando assim, testemunhando juntos, é muito bom mesmo. Sempre que eu posso, eu faço direto. Fiz o acesso com a Verena também. Quem sabe um dia eu consigo fazer com você também, porque também isso é uma coisa interessante de dizer, né? A gente não faz a formação uma vez e pronto, agora eu já sei fazer aquilo, né? É uma coisa que cada formação, cada conversa, cada sessão vai nos trazendo uma nova compreensão daquilo que a gente já achava que já sabia, e o saber não termina nunca, né? Essa apreensão de outras possibilidades de consciência também. Nas coisas simples, né? Eu gostei muito da sua explicação, assim, que não é uma questão de uma consciência de transcendência de um estado excepcional, né? É o estado do dia a dia mesmo, né? Então tá, Salima, eu não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa que tu acha que seria interessante de compartilhar. Já, né, um monte de informação, mas sempre tem mais, como eu estava dizendo. Sempre é possível ver mais e mais informações relevantes. Tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar sobre a tua trajetória, sobre o Body Talk, ou sobre algum assunto que tu considerar importante? Eu estou checando aqui se vem alguma coisa espontaneamente agora. Talvez frisar, né, que nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa sabedoria tem uma capacidade muito grande de autorregulação, de cura. E o Body Talk, como um sistema de medicina complementar, ele permite que a gente acesse tudo isso. Faz um bem danado. A gente tem formas mais simples, mais fáceis de nos conectar a uma resposta, né, física, mental, emocional do que faz bem. Então, a nossa fala de como tudo isso funcionou, de como foi esse histórico todo, eu espero que instigue, né, a possibilidade de mais pessoas poderem ter acesso e buscar, sejam profissionais de Body Talk, receber uma sessão, algumas sessões, ou fazer uma formação, né, que disponibiliza um conhecimento e, mais importante, práticas e recursos práticos que ajudam a gente a relaxar e ser mais humanos. Deixa eu só fazer, me ocorreu aqui mais uma perguntinha breve. Essa sua orquídea maravilhosa, é a orquídea, né? Que a flor que está ali, está, assim, me chamando e me dizendo, poxa, você nem perguntou nada sobre esse processo de formação em terapia floral. E como e por que esse outro recurso seria interessante também, já pensando essa complementariedade, né? A gente frisa bastante. O Body Talk é um sistema complementar. O que é essa complementariedade na sua visão com as outras práticas que tu tem e segue buscando? Essa complementariedade é um presente que o Body Talk nos oferece de graça, porque qualquer sistema que é utilizado, né, seja um conhecimento ocidental, oriental ou antigo, como é a alquimia floral, que é esse sistema que eu estou estudando, ele pode ser integrado ao protocolo, que é o mapa básico que a gente usa numa sessão de Body Talk, e colocado a serviço de uma inteligência, de uma sabedoria inata do sistema, que é justamente o que é acordado, é desperto pelo Body Talk. Então, essa complementaridade é uma visão que integra e não fragmenta, como muitas vezes é a prática da saúde, né? A prática dessa profissão em saúde. Então, essa capacidade do Body Talk de integrar, acolher e complementar, potencializar quaisquer outros recursos em saúde, em medicina, em autoconhecimento,
é um grande presente, como essa linda orquídea aqui também é um grande presente. Que bom que você aproveitou ela. Sim, imagina ter a terceira presença aqui com a gente, certamente fazendo algum trabalho que a gente não sabe. Então tá, Salima, muito obrigada, muito rico mesmo, tudo, tanta informação, né, datas e nomes, quanto a informação do olhar sutil sobre todo esse sistema. Muito obrigada. Foi muito importante para mim poder te entrevistar e poder conhecer um pouco mais da nossa história compartilhada, né? A partir desse sistema que você se nutriu e nutriu muito também. Então, agradeço também em nome de toda a matriz mais jovem, né? Que eu cheguei mais recentemente no Body Talk. Obrigada a você, querida. Foi ótimo. Muito grata e fico feliz com a conexão e com compartilhar. Tá bem, então. Até logo.